Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Imagina uma cena assim profundamente perturbadora. A gente está no ano de 1959, lá no Sri Lanka. Certo. Um assassino caminha, super tranquilamente, em direção ao primeiro-ministro do país e simplesmente atira a queima-roupa. Caramba! Um assassinato político em plena luz do dia. Pois é. Mas a questão principal aqui não é só o crime político em si, sabe? É um detalhe visual que quebra na hora qualquer estereótipo que a gente construiu aqui no Ocidente. Qual seria o detalhe? O atirador não era um rebelde armado escondido nas sombras ou algo assim. Ele era um monge budista completamente ordenado. Nossa. Sim, vestindo aquelas tradicionais túnicas cor de açafrão, sabe? Aquela imagem clássica. Olha, é o tipo de imagem que dá um curto-circuito na nossa cabeça, né? Porque a gente é totalmente condicionado a associar essa túnica à paz absoluta. Exatamente isso. A gente aprende desde cedo que o monge budista é meio que o símbolo máximo da não-violência. Aquela pessoa meditando no alto de uma montanha intocável. Uma visão bem romantizada. Total. Então a pergunta que fica é: como uma filosofia que foi construída inteiramente sobre a ideia de escapar do sofrimento acaba se transformando numa ferramenta para causar sofrimento? Essa é a grande contradição que a gente precisa investigar. E é por isso que a nossa exploração de hoje vai mergulhar direto nesse paradoxo. A gente tem aqui uma curadoria incrível de textos e pesquisas estruturadas pelo PhD Jorge Guerra Pires. Que é um material riquíssimo, por sinal. Com certeza. E o foco principal é o ensaio dele chamado Além da Superfície, por que a comparação entre budismo e cristianismo sobre violência é falaciosa. Um título bem direto. Vamos investigar como a mente humana opera quando qualquer sistema de crenças esbarra no poder. Mas é super importante a gente já definir o tom dessa conversa aqui. O objetivo das fontes que a gente está analisando não é, fazer um ataque gratuito à filosofia budista em si. Claro que não. O budismo tem ferramentas empíricas valiosíssimas para a mente humana. O que o material faz é aplicar um ceticismo bem rigoroso, para entender mesmo os mecanismos por trás da corrupção dessas ideias, sabe? O que acontece quando a busca pela iluminação é sequestrada, né? Exato. Sequestrada pelo nacionalismo ou pela pura vaidade. Então, vamos desdobrar isso aqui, começando por esse choque com o nacionalismo. Porque quando a gente olha para a geopolítica moderna, aquele mito do monge inofensivo desaparece rapidinho. Desaparece por completo. As pesquisas destacam muito a crise em Mianmar. A minoria muçulmana Rohingya sofreu uma violência brutal por lá, algo que foi descrito internacionalmente como limpeza étnica. Um caso terrível. E adivinha quem estava na linha de frente incitando tudo isso? Um grupo chamado Movimento 969, que era liderado por monges. É assustador pensar nisso. Pois é, tem o caso de um monge chamado Ashin Virato. A imprensa ocidental chegou a apelidar ele de o Bin Laden birmanes. Dá pra ter uma dimensão do nível de extremismo, né? Sim, mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, sabe? Manda. Eu entendo que isso acontece, o fato tá aí. Mas não seria uma desculpa meio conveniente a gente dizer que o budismo foi apenas sequestrado nesse caso? Como assim? Porque, veja bem, se a filosofia é tão centrada na paz, por que ela é corrompida com tanta facilidade? De onde é que esses monges tiram a brecha teológica para justificar uma carnificina, por exemplo? O que é fascinante aqui é justamente a resposta que o autor nos dá. A raiz da violência ali não é teológica. Não é.
Não, é bem diferente de tradições abraâmicas antigas, sabe? Nessas outras tradições, você pode até encontrar textos que falam de forma explícita sobre guerras santas ou punição divina contra povos inimigos. Aham, os famosos textos sagrados bélicos, né? Isso, mas o budismo original simplesmente não tem esse imperativo. O mecanismo que está operando lá em Mianmar é a fusão, extremamente tóxica entre identidade nacional e identidade religiosa. Ah, então vira uma questão de nós contra eles. Perfeito. O extremista não vira e fala que está matando porque o Buda mandou. Ele diz algo do tipo: a nossa cultura, a nossa nação e a nossa tradição estão sob ameaça de extinção por um invasor estrangeiro. E a religião acaba virando só um pretexto. Ela deixa de ser um caminho interno de libertação, que era o foco original, e passa a ser um marcador de território. Vira literalmente um escudo moral. Nossa, então a túnica cor de açafrão vira meio que uma farda militar mesmo. É exatamente essa lógica. E olha, o autor traz uma analogia nas fontes que é espetacular para evidenciar o absurdo de culpar a filosofia original pelo uso político que fazem dela. Qual é a analogia? Ele diz que afirmar que o budismo é inerentemente violento por causa das ações do Estado lá de Mianmar seria o mesmo que pegar o contexto da Segunda Guerra Mundial e chamar o presidente brasileiro Lula de fascista. Oi? Como assim? Pois é, chamar ele de fascista pura e simplesmente porque o partido de Adolf Hitler utilizado o termo Partido dos Trabalhadores no nome oficial. Nossa, caranga. Faz todo sentido, é um sequestro completo de nomenclatura, né? Total. O Estado pega um rótulo que tem um prestígio moral enorme, esvazia o significado original daquilo e enfia a própria agenda lá dentro. O nacionalismo veste a túnica, mas a essência lá dentro é só sede de controle pura e simples. E as fontes mostram que a história está cheia dessas repetições, não é um caso isolado. Longe de ser isolado. O texto cita o imperialismo japonês, por exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial surgiu uma vertente bizarra que eles chamavam de budismo do caminho imperial. Esse caso é de dar um nó na cabeça. Totalmente. Os sacerdotes budistas estavam literalmente treinando os pilotos kamikazes. Mas, assim, o que me deixa perplexa é o contorcionismo mental da coisa. A engenharia psicológica por trás disso. Sim. Como é que você convence um praticante de meditação profunda a jogar um avião cheio de explosivos contra um navio inimigo? Olha, eles perverteram o conceito fundamental da compaixão e do desapego. A lógica toda distorcida que eles ensinavam para os jovens pilotos era de matar um para que muitos vivam. Que loucura. E vai além, viu? O budismo ensina que o ego, essa ideia do eu, é uma ilusão que causa o sofrimento. A base do desapego. Exato. O Estado militarista japonês pegou essa ideia genial e manipulou. Eles diziam assim: se o seu eu não importa, então a maior prova de desapego espiritual que você pode dar é dissolver o seu ego em nome do imperador. Uau! Eles transformaram a anulação do ego numa justificativa para o suicídio militar. É aterrorizante, né? É o Estado usando a própria arquitetura psicológica de uma religião contra o indivíduo. Muito aterrorizante. E isso me leva a um argumento que a gente ouve o tempo todo em debates sobre religião, sabe? Principalmente de apologistas tentando meio que equilibrar a balança. O famoso e se? Esse mesmo. O argumento é, já que estamos vendo monges incitando violência em Mianmar ou no Japão, não seria intelectualmente honesto dizer que o budismo é tão violento quanto o cristianismo histórico? É o que muita gente tenta fazer. Pois é. Eles dizem, e se o budismo tivesse tido o mesmo poder político da igreja na Idade Média, com exércitos e inquisições, não teria feito exatamente a mesma carnificina? Esse é o argumento hipotético que o ensaio que a gente está analisando desmonta lindamente. O autor resgata uma análise muito lúcida do Bertrand Russell. E o que o Russell diz sobre isso? Ele aponta que nivelar as duas coisas ignora completamente a estrutura fundacional de cada crença. A violência histórica no cristianismo, segundo essa análise, não foi apenas um acidente ou um desvio provocado por maus líderes. Tinha uma base para isso acontecer. Sim, ela encontrou respaldo em credos e instituições que nasceram com uma pretensão universal, inegociável. Existe uma diretriz institucional primária
que é a de ide e fazei discípulos de todas as nações. Aham, a ideia de expandir e converter todo mundo. Exatamente. Quando você junta essa missão de conversão universal com o poder bélico de um império romano, por exemplo, a coerção se torna uma ferramenta quase lógica dentro do sistema. E o budismo não tem essa diretriz de expansão territorial na origem dele, né? Não tem. O Siddhartha Gautama não estava tentando construir um império global ou salvar o mundo de um julgamento final iminente. O foco lá na origem era a libertação individual do ciclo de sofrimento. É um trabalho interno. Isso. Não existe na base de código do budismo o imperativo de conversão forçada. Então, tentar equiparar o histórico cristão de cruzadas e fogueiras com as distorções nacionalistas modernas na Ásia é um erro de categoria brutal. É a falácia da comparação, né? Tipo, tentar comparar laranjas com granadas de mão. Exatamente. E o ensaio faz uma conexão muito brilhante, trazendo isso para o debate secular também, porque o lado secular e ateu também sofre muito com esse mesmo tipo de falsa equivalência. O pessoal adora usar o ateísmo de Estado como carta na manga. Nossa, sim. Frequentemente os religiosos apontam para os horrores da Albânia ou da União Soviética do Stalin, né? Onde o clero foi massacrado. E aí eles gritam, vejam o que o ateísmo faz quando chega no poder. Mas a ausência de crença em divindades não carrega nenhum dogma de extermínio. Exato. O Stalin não mandava as pessoas para os gulags em nome do método científico. Ele mandava porque a igreja era uma instituição rival que competia pelo controle total da mente da população. E se conectarmos isso a um cenário mais amplo, o rigor analítico exige que a gente não aplique 2 pesos e 2 medidas. Como assim? É ilógico tentar nivelar o budismo por baixo só para absolver os excessos da história cristã. Da mesma forma que é ilógico usar o Stalin para dizer que não acreditar em deuses gera naturalmente campos de concentração. O famoso espantalho. Isso. O denominador comum na violência em Mianmar, no Japão Imperial e na União Soviética não é a presença ou a ausência do misticismo. O denominador comum ali é a instrumentalização política pelo totalitarismo. É só poder. Certo, eu entendo perfeitamente a questão do poder estatal nesses casos. Mas eu quero apertar um pouquinho mais essa ideia. Posso? Claro, manda bola. O que acontece quando a gente tira o estado autoritário da equação? Porque uma parte supersubstancial do material que o Jorge separou foca num cenário bem mais íntimo e próximo da gente. Os centros de meditação no Ocidente. Exatamente. Os ashrams e retiros por aqui. Nesses lugares não tem polícia política forçando ninguém a nada. Tem pessoas altamente instruídas indo para lá por vontade própria. E aí é que entra a figura do guru. Sim. E tem uma história nas fontes envolvendo Christopher Hitchens que é literalmente de dar um nó na cabeça. Ah, a famosa visita dele ao ashram do Osho lá na Índia. Essa mesma. O Hitchens descreve um ambiente onde os discípulos, ocidentais, gente culta, eram instruídos a abandonar laços familiares, carreiras e todos os bens materiais. Tudo isso com o objetivo de transcender o ego. Enquanto o próprio guru levava uma vida bem diferente, né? Muito diferente. O Osho ostentava uma frota pessoal de 93 Rolls Royces. 93 carros de luxo. É um absurdo. E a justificativa que eles davam lá era bizarra. Mas o detalhe que o Hitchens considerou o mais perturbador de toda a visita foi uma placa gigante na entrada principal do complexo. O que dizia a placa? A placa dizia bem assim, sapatos e mentes devem ser deixados no portão. Nossa, olha, essa frase não é apenas uma excentricidade de guru, sabe? Ela é a base de como o abuso psicológico opera e se sustenta nesses espaços. Como assim? É um convite explícito e descarado para a suspensão do pensamento crítico. E o que o material de pesquisa do Jorge aponta aqui é um paradoxo super trágico. Qual paradoxo? O budismo e as vertentes orientais atraem um monte de ocidentais justamente porque não exigem a submissão a um Deus criador punitivo, tipo aquele que vai te mandar para o inferno. É uma filosofia mais leve nesse sentido, né? Teoricamente, sim. Só que o ser humano parece ter uma lacuna enorme para preencher. Sem um Deus invisível no céu para depositar todas as dúvidas e responsabilidades, a estrutura desses centros frequentemente compensa isso elevando um ser humano de carne e osso. Eles criam um Deus humano. Isso. Elevam o guru a um status de infalibilidade.
E isso abre margem para o fascismo de pequeno grupo e para o abandono total do intelecto. É tipo, a pessoa foge de um papa em Roma e cria um mini papa infalível no centro de yoga do próprio bairro. Exatamente isso. Mas me tira uma dúvida. Como é que pessoas inteligentes justificam o abuso? Porque as fontes listam casos terríveis que foram compilados pelo neurocientista Sam Harris no livro Despertar. Os casos de abuso são chocantes mesmo. Muito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, no pior sentido possível. Temos a figura de Shogun Trungpa. Ele é reverenciado até hoje, mas era um alcoólatra violento que chegou a obrigar poetas a se despirem contra a vontade no meio de um retiro. Tem o caso do Papaji também, né? Sim, o Papaji criava ilusões de iluminação nos seguidores que simplesmente desmoronavam em questão de dias. E o caso que eu achei mais devastador é o do Sogyal Rinpoche. Esse foi pesado. Ele escreveu best-sellers de cabeceira lidos no mundo todo e acumulou dezenas de denúncias de agressão física e sexual. Como é que um ocidental com pós-graduação, que jamais deixaria um padre tradicional gritar com ele, aceita apanhar de um guru? Qual é o mecanismo disso? O mecanismo é a perversão completa e absoluta da linguagem. É o que essas comunidades costumam chamar de sabedoria louca. Sabedoria louca? É. Funciona mais ou menos assim. Se um líder de uma religião tradicional agride alguém, é crime e pronto. Se o mestre iluminado comete exatamente o mesmo ato, a comunidade reembala a agressão como um ensinamento avançado. Um ensinamento. Passa um pano na cara dura. Totalmente. Eles dizem que foi uma atitude desenhada especificamente para chocar e destruir o ego do aluno, sabe? Para quebrar os padrões dele. Ah, quer dizer que se o aluno sofre com o abuso ou acha que está errado, a culpa no final é do próprio aluno. Exatamente. A vítima é submetida a um gaslighting espiritual simplesmente perfeito. Se você tenta questionar o abuso, o mestre ou a comunidade olha para você com aquela cara de pena. Já consigo até imaginar a cena. Eles dizem tipo, você está reagindo assim porque está muito apegado ao seu intelecto. O seu ego está resistindo à iluminação verdadeira. Nossa, que nojo. O questionamento da violência vira a prova do fracasso espiritual da vítima? É um sistema infalível de silenciamento, porque transforma o próprio pensamento crítico no grande vilão da jornada. É uma armadilha cognitiva perfeita mesmo. Você entrega a chave da sua percepção da realidade na mão de outra pessoa. E o pior é que as instituições burocráticas dessas crenças não ajudam em nada a frear isso. Como assim? As fontes apontam que o próprio Dalai Lama admitiu saber de relatos de assédio por parte de professores que ensinavam no Ocidente desde os anos 90. Desde a década de 90. Sim, e a lentidão prevaleceu. Quase nada foi feito na época. E como essas vertentes costumam operar de forma super descentralizada, não tem um canal centralizado de denúncia. A inércia acaba sendo a maior protetora dos abusadores. Esse é o lado obscuro de deixar a mente no portão, como dizia a placa. Mas olha, ao analisar isso tudo, a gente precisa ter muito cuidado para não cairmos nós mesmos em uma falácia. Que falácia? A de assumir que, só porque alguns gurus erram e cometem crimes, toda a estrutura da filosofia budista não vale nada. E é justamente aqui que os críticos seculares e ateus às vezes tropeçam muito feio. Ah, sim. As pesquisas mostram que a galera do lado cético não está nem um pouco imune ao raciocínio preguiçoso. De jeito nenhum. Tem uma anedota nas fontes sobre um grupo de ativistas seculares no WhatsApp que é de dar muita vergonha alheia. Conta essa do WhatsApp. Os membros estavam lá compartilhando furiosamente umas fotos horríveis de monges budistas com cordas no pescoço, sabe, sendo enforcados. E a narrativa que estava fervendo no grupo era o seguinte: aí está, olhem a prova definitiva da maldade intrínseca da religião budista. Eles são os bárbaros violentos. Nossa, e qual era a verdade por trás da foto? O problema é que uma busca de imagem de 30 segundos no Google mostrava que aquelas eram fotos históricas da violenta invasão militar da China ao Tibete. Ou seja, os monges eram as vítimas. Exato, os monges eram as vítimas de um massacre perpetrado por um Estado totalitário. Eles não eram os executores enforcando ninguém. Isso levanta uma questão importantíssima. O autor das fontes classifica isso brilhantemente com um termo ótimo. Ele chama de ateísmo uga-uga. Ateísmo uga-uga, eu achei esse termo genial. É perfeito.
né? É a definição exata de raciocínio motivado. Pessoas que adoram bater no peito, vestir camisas dizendo eu acredito na ciência, exigindo evidências extraordinárias para qualquer coisa e, de repente, desligam o cérebro. Desligam total. Se eles veem uma informação, mesmo sendo uma fake news extremamente grosseira, mas que confirma o viés que eles já têm, eles aceitam sem filtro nenhum. O viés de que toda religião é um mal homogêneo, né? Isso. O ódio cego acaba substituindo o método científico e a análise crítica. E aí fica a pergunta, existe então alguma forma intelectualmente honesta de lidar com o budismo sob uma ótica secular, sem cair no fanatismo do guru e sem cair no ateísmo uga-uga? Sim, existe. E as fontes trazem a visão do Sam Harris sobre isso. Ele defende a ideia de um budismo empírico ou budismo ateu. E como funciona isso na prática? A premissa dele é de que é possível, sim, colher o diamante que está escondido naquela montanha imensa de esterco dogmático. Ele vê a prática da meditação não como mágica, mas como uma ciência de primeira pessoa. Para investigar a própria mente, né? Exato. O truque é usar a ferramenta técnica da meditação, mas ter a coragem de descartar todo o excesso de bagagem mística. Mas, peraí, como é que você separa as coisas assim tão fácil? Pensa na reencarnação ou no karma, por exemplo. Como é que o Harris rejeita isso sem invalidar toda a tradição da parada? A sacada genial dele é usar a própria doutrina para desmontar a doutrina. Veja bem, o insight mais profundo da meditação budista é puramente empírico. Que insight! Se você meditar e prestar atenção suficiente, você vai perceber que o eu simplesmente não existe. Não tem um passageiro contínuo lá dentro da sua cabeça controlando as engrenagens da sua vida. Ou eu seria só uma ilusão, então? Uma ilusão momentânea gerada pelo cérebro. Ora, se a grande descoberta é que o eu não é contínuo e nem real aqui e agora, a ideia de que existe uma identidade contínua que vai transmigrar para um novo corpo depois da morte é logicamente incompatível com a própria fundação da filosofia. Caramba, uau! É usar a ferramenta do budismo para desmontar a casa mística que eles mesmos construíram. Exatamente. Mas isso nos leva a um erro muito comum que muita gente boa comete hoje em dia ao tentar conciliar a ciência moderna com a espiritualidade. Aquele salto lógico perigoso. Sim, e o material traz uma analogia que, honestamente, eu acho uma das melhores que eu já vi. É a analogia da cobra falante. Você pode explicar qual é o perigo que essa analogia ilustra? Com certeza. Porque as fontes mencionam que isso é a falácia da afirmação do consequente. Isso pode soar meio técnico, meio chato para quem não é da área de lógica. É mais simples do que parece. Afirmar o consequente é um erro lógico clássico, onde você inverte causa e efeito de uma forma totalmente indevida. Dá um exemplo. Pense assim. Hoje a gente tem centenas de estudos de neurociência que comprovam que a meditação aumenta a massa cinzenta no córtex pré-frontal e reduz o cortisol. Isso é um dado da ciência dura, é fato empírico. Certo, até aí tudo bem. O erro lógico acontece quando o entusiasta da nova era pega esse dado científico e diz assim: vejam só, a ciência provou que a meditação funciona fisicamente. Portanto, isso prova que toda a cosmologia budista e o karma são 1000% reais. Entendi, é dar um salto olímpico na lógica, né? É você pegar uma técnica de respiração que funciona na biologia e usar como se fosse um carimbo de aprovação da ciência para toda a metafísica do pacote. Exatamente, e a analogia da cobra falante que o autor traz escancara o absurdo que é fazer isso. Pensa no contexto do cristianismo. Tá. A medicina moderna já comprovou largamente que o ato de perdoar os outros reduz o estresse, baixa a pressão arterial e previne ataques cardíacos. Viver numa comunidade solidária faz você viver mais. E esses são valores centrais pregados por Jesus lá na Bíblia. Fato. Mas seria uma loucura completa você pegar um artigo de cardiologia sobre os benefícios do perdão e declarar no jornal: vejam, a ciência cardiovascular acabou de provar a existência de uma cobra falante lá no Jardim do Éden. Nossa, é muito genial. Funciona perfeitamente para quebrar a falácia. O fato de uma prática, seja o perdão cristão ou a meditação oriental, trazer um benefício fisiológico real, não significa que a narrativa mitológica inventada ao redor daquela prática seja verdadeira. Perfeito. Uma técnica de respirar profundo pode clarear sua mente.
Mas isso não valida a existência de reinos invisíveis habitados por demônios famintos, sabe? O problema é que a falta desse tipo de rigor no debate acaba alimentando tanto os charlatães esotéricos quanto os céticos mais rasos da internet. É por isso que é essencial a gente treinar o pensamento crítico. Então, o que tudo isso significa para nós na prática, né? Significa a urgência de voltar para esse pensamento crítico puro. E é exatamente por causa da falta de rigor no debate público que o trabalho que embasa essa nossa conversa de hoje é tão vital. O material do Dr. Jorge é fenomenal. Muito. Para quem não sabe, o PhD Jorge Guerra Pires tem uma abordagem super singular. Ele construiu a base intelectual dele nas ciências duras, sabe? Ele fez doutorado em bioinformática, com passagens pela USP, pela Fiocruz, o FBA, o UFOP, e também tem vivência de pesquisa em universidades na Europa, como na Itália e na Polônia. Uma bagagem acadêmica de muito peso. Sim, e o que é mais incrível é como ele transfere essa capacidade superanalítica de modelagem biológica e matemática para dissecar a sociedade, o comportamento humano e os sistemas de crenças em geral. Ele faz uma radiografia dos argumentos, né? Ele olha para uma religião ou para um movimento político extremo quase como quem olha para um código de programação buscando onde é que está o bug no sistema. E essa habilidade cirúrgica de identificar falhas no raciocínio está muito presente num livro que ele escreveu que a gente recomenda demais. O título vai direto ao ponto. Falácias, aprenda a identificar e rebater argumentações problemáticas mais comumente usadas. E faz parte de um projeto incrível. Sim, é uma leitura simplesmente essencial para não cairmos nessas armadilhas retóricas que a gente discutiu aqui, tipo a falsa equivalência e a tal da afirmação do consequente. E falando nisso, tem uma novidade muito legal. Ele está com um lançamento super recente, que é o livro O Paradoxo de Einstein. Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o livro 2 da série Mente Ateísta. Um tema fascinante. Demais. E o que eu acho mais fantástico na forma como a gente consome informação de qualidade hoje em dia é a praticidade da coisa toda. O formato audiolivro desse novo trabalho já está disponível lá no Google Play e no Google Books. Muito mais fácil de encaixar na rotina, né? Você não precisa parar a sua vida para adquirir esse conhecimento de defesa intelectual. Dá para baixar o audiolivro no smartphone e ir ouvindo offline mesmo enquanto faz uma caminhada, cozinha ou lava as roupas, como o próprio Jorge sugere. É uma revolução para a produtividade e para o intelecto. Total. Ele mesmo relata como o audiolivro ajudou ele a devorar vários livros por mês, antes mesmo desse boom atual da inteligência artificial. E um lembrete importante para quem prefere ler o texto. Os livros deles estão na Amazon e você não precisa ter o aparelho Kindle para ler. Dá para ler no próprio celular, né? Exato, direto no aplicativo da Amazon no smartphone. Mas enfim, para a gente sintetizar essa exploração de hoje e fechar o nosso raciocínio. Olha, para sintetizar, a gente pode dizer o seguinte: tentar nivelar o budismo por baixo, equiparando as falhas dos praticantes orientais ao longo histórico institucional de conversão armada de outras religiões, é uma falácia muito preguiçosa. Sem dúvidas. A filosofia oriental não te exige crenças no absurdo para funcionar, mas a história está aí para provar que, nas mãos de um Estado autoritário desesperado por poder ou de um guru absolutista e vaidoso, o ser humano é capaz de corromper qualquer coisa para exercer controle. Qualquer coisa mesmo. E isso nos deixa com uma provocação final. Algo para quem está ouvindo levar consigo e refletir ao longo da semana. Qual é a reflexão? Sabe quando a gente comentou daquela placa pedindo para que os discípulos deixassem as mentes no portão do retiro? A placa sinistra. Se a gente observar bem, a humanidade busca de forma quase desesperada e repetitiva entregar o controle das próprias vidas para alguém. A gente faz isso o tempo todo, seja se curvando para deuses, marchando para governos totalitários ou sorrindo para gurus que prometem atalhos mágicos. É uma fuga da responsabilidade. Então, será que a maior ameaça à nossa integridade moral não está nas páginas daquelas escrituras antigas, mas sim no nosso próprio e silencioso pavor psicológico de sermos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas? É uma pergunta pesada. É o medo da liberdade. Porque, no fundo, o que sobra de nós quando a gente finalmente percebe que não tem absolutamente ninguém de guarda no portão para proteger a nossa mente.
praça vazia. Segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.